Torcedor vascaíno, fala minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, vamos falar de Vasco da Gama. Olha, o Vasco já voltou aos treinamentos, ligado aí para o jogo contra a equipe do CRB. E a gente vai falar sobre a movimentação no mercado. Pelo que falou aí o Carlos Brasil, tudo indica que o Vasco não vai buscar aí outros nomes no mercado. E olha, algo muito perigoso para a zaga. A gente vai falar sobre isso aqui, eu vou repercutir, porque o Vasco pode ter problemas futuramente. A gente vai trazer essas informações. Vamos falar aí sobre Zé Ricardo, sobre o trabalho também do Carlos Brasil, que na minha opinião está muito abaixo, e sobre os reforços. Será que os reforços serão ainda inscritos até amanhã, que é a data base aí, a data limite para que esses jogadores estejam no BID? A gente vai falar sobre isso, vamos falar também quais são os jogadores que poderão ser inscritos após o dia 12. Tem muita gente em dúvida, a gente vai trazer essa dúvida aqui para vocês e obviamente eu vou dar minha opinião sobre essa situação do Vasco da Gama. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor! Estamos entrando no ar com mais um vídeo de opinião, de informação aqui para você, torcedor vascaíno, que tem vez e voz aqui no nosso canal Comenta Léo Vascaíno. Para você que está chegando sempre aqui junto com a gente, que deixa seu comentário, que se inscreve, que tá junto, sempre dando a sua moral, muito obrigado. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Estamos juntos aqui para falar de Vasco e querendo o melhor para o Vasco. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout, criador, apresentador, trago minhas opiniões aqui do Vasco. Enfim, seja muito bem-vindo. Aqui você tem análise, tem opinião, tem informação. É aqui no Comenta Léo Vascaíno. Será um prazer enorme tê-lo como nosso inscrito. Estamos crescendo, estamos chegando aí a 5.150 inscritos graças a vocês. E você pode fazer parte deste projeto também se inscrevendo. E olha, vamos falar de Vasco, vamos dar nossa opinião aí, porque o Vasco já voltou aos treinamentos. O Vasco treina aí durante a semana, viajará para Maceió, onde joga no próximo sábado contra a equipe do CRB. CRB, inclusive, que jogou no último final de semana, não estreou ainda, a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B será contra o Vasco, porque eles estão jogando a final do Campeonato Alagoano. No último final de semana, aí no último sábado, eles ganharam do Asa de Arapiraca com gol no finalzinho, aos 44 minutos do segundo tempo. O Gilvan, o jogo estava empatado, um jogo bem pegado. O Gilvan fez o gol aí, virou o jogo para a equipe do CRB, que ganhou do Asa de Arapiraca e joga na próxima quarta-feira o último jogo da final do Alagoano. Eu assisti o jogo, vi uma equipe muito fragilizada, a equipe do Marcelo Cabo, mas como a gente sempre fala, contra o Vasco todo mundo cresce. Contra o Vasco é o ressuscita, né? O Vasco ressuscita todos os times. Então não pode se levar em conta essa questão aí de um time fragilizado, porque contra o Vasco todo mundo cresce e a gente sabe como é. Mas o Vasco está se preparando para esse jogo, está esperando aí a inscrição de jogadores como Zé Vitor, como Gabriel Dias e como o próprio jogador Palácios. Qual a situação desses jogadores? Eles só poderão ser inscritos até o dia 12? Olha, o Palácios já teve o seu contrato rescindido no início da semana pelo Inter, então é só uma questão burocrática mesmo, um jogador para ser inscrito. Os outros dois também, na última sexta-feira, tanto o Zé Vitor quanto o Gabriel Dias tiveram seus contratos rescindidos pelos outros clubes, então o Vasco tem aí uma margem maior para poder inscrever esses jogadores, mas é muito provável que hoje ou amanhã o nome deles estejam no BID. Então esta é toda a situação. Até o momento que eu olhei o BID aqui antes de gravar, não tinha saído aí do nome deles no BID do Vasco. Não estava nada ainda, mas provavelmente isso deve acontecer, já que os jogadores tiveram o contrato encerrado na última semana. Então só está precisando de uns trâmites. É só depender do Vasco mandar aí todas as documentações para a CBF. Mas uma situação preocupa, porque o Vasco hoje só tem de zagueiros no seu elenco o jogador Quinteiro, o Anderson Conceição e dois meninos da base, que são o Zé Vitor e o Pimentel. E pela fala do próprio Carlos Brasil, hoje, sobre o planejamento do Vasco, ele deu a entender que não vai ter medidas rápidas. Ele falou que não vai agir sob pressão, não vai fazer isso e aquilo, que vai tomar as decisões internamente. Provavelmente o Vasco não terá novidades para a zaga. O Vasco tentou o Lucas Halder, tentou o Vitor Mendes, nenhum desses jogadores conseguiu o contrato. E o Vasco agora só tem até dia 12 para contratar. Se o Vasco quiser contratar alguém após esse dia 12, o Vasco terá que fazer o seguinte: o jogador terá que rescindir o seu contrato até amanhã, ter seu contrato rescindido e registrado no BID, para que ele possa ser inscrito depois do dia 12. Ou jogadores que já estejam livres no mercado. Só esses jogadores podem ser inscritos depois da finalização
da janela de transferência. Caso contrário, se o jogador tiver contrato com outro clube, ele não pode ser emprestado, ele não pode rescindir o seu contrato após o dia 12 e vir para o Vasco. Essa é a situação. Então, o Vasco hoje ele teria que olhar o mercado que esteja jogadores liberados. Obviamente, vão ter jogadores que nesse final de semana aí vão rescindir seu contrato para que possam ficar livres e possam ir para outros clubes. Jogadores, inclusive, que estejam fora de planos de outros clubes, de clubes da Série A ou de clubes da Série B. Mas a situação é essa nesse momento. O Carlos Brasil dá a entender que o Vasco não contratará ninguém nessa janela de transferência, até o final dessa janela de transferência. Isso é preocupante. Por quê? Temos Anderson Conceição, temos o Quinteiro, mas é muito difícil a gente ter zagueiros que fiquem 18, 17 rodadas sem tomar cartão. Se algum desses zagueiros saírem, o que é que a gente vai fazer? Vai botar o Zé Vitor para jogar? Vai botar o Pimentel? Ou ele vai fazer uma improvisação? Vai botar o Gabriel Dias ou o Léo Matos? Enfim, a gente tem que parar com esse amadorismo. Tudo tem que ter um planejamento. E o Vasco está voltando a fazer um amadorismo. Está contando com jogadores da base que não estão preparados. Tem qualidade? Tem, mas os jogadores têm pouca cancha. São jogadores. O Zé Vitor, por exemplo, só jogou um jogo, aquele jogo contra o Resende, porque o Ulisses contundiu. O Pimentel ainda não estreou. Então acaba queimando o jogador por causa dessa situação, por essa falta de planejamento. Não pode botar tanta responsabilidade em meninos da base. Eu já falei isso aqui outras vezes. Então, para mim, é irresponsabilidade. E aqui eu já falei, seja quem for, tá fazendo errado, a gente vai falar. Não pode fazer o que está acontecendo aí. Como é que a gente vai ficar com dois zagueiros experientes, dois zagueiros que nunca jogaram no Campeonato Brasileiro, nem em qualquer lugar no time profissional, aí precisar de uma bomba, precisar jogar um menino lá num jogo quente, lá contra o Sampaio Corrêa, ou num jogo também grande contra o Grêmio, vai botar um menino da base para jogar. Aí o menino vai mal e queima ele. Que falta de planejamento é essa? É inacreditável o amadorismo que acontece na gestão do Vasco durante todo esse tempo. Ano passado foi a mesma coisa, a gente ficou não sei quanto tempo aí sem um meia de criação e fazendo improvisações, e esse ano de novo. Então, é o que eu digo, o torcedor vascaíno ele apoia, ele vai atrás, mas se continuar fazendo esse amadorismo, não vai adiantar. A gente vai de novo sofrer e temos reais chances de continuar na Série B por causa desse amadorismo. Então, digo ao Carlos Brasil, digo ao Zé Ricardo, que é o seguinte, com todo o respeito do mundo, não vou xingar ninguém, porque eu acho que tem um ser humano, minha crítica é o profissional, não é o ser humano, mas essa calma de vocês não pode ficar vai ficar até quando? Quando a vaca for pro brejo e não tem como resolver, aí vocês vão tomar uma decisão? O próprio Jorge Salgado, que pelo que eu entendo, o Jorge Salgado não tem poder nenhum, né? Então, vamos trabalhar, gente. Isso não é brincadeira, vocês estão mexendo com a paixão de 300 milhões de pessoas, de 20 milhões de pessoas. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos começar a trabalhar aí e parar de amadorismo, porque o Vasco não é local de amadorismo. Lembrando também, galera, o próximo jogo contra a equipe CRB às 19 horas, o Eric já está apto para o jogo e provavelmente deve ser utilizado. Vamos ver como é que o Zé Ricardo vai utilizar esse jogador. Eu espero que ele utilize o jogador certo, um jogador que joga pela ponta esquerda, que não invente de colocar ele de meia ou querer botar ele de lateral. O jogador tem que jogar na posição correta dele. E a expectativa agora é que chegue pelas inscrições dos jogadores que ainda faltam. Tanto o Zé Vitor, quanto o Palácios, como também o Gabriel Dias. E a gente vai ficar de olho aqui nessa situação, porque o torcedor vascaíno não merece sofrer mais não. E a gente vai cobrar enquanto vocês não trabalharem. Então é isso. Saudações vascaínas. Aquele abraço e até o próximo vídeo.